Olá, começa agora o jornal Globo News, com as principais notícias do segundo dia de debates na Organização das Nações Unidas. No Comitê ONU Mulheres, as discussões continuaram a todo vapor. Na sessão de ontem, o comitê aprovou um projeto de resolução nos últimos minutos da reunião. As divergências culturais e religiosas continuaram a travar o andamento do debate. A última sessão da ONU Mulheres aprovou nos últimos minutos um projeto de resolução. O comitê abordou a igualdade de gênero e o empoderamento feminino ao redor do mundo. Os delegados levaram muito tempo trocando acusações, divergindo questões culturais e religiosas. O comitê teve dificuldade até mesmo para elaborar o projeto de resolução. As propostas incluíam ensino sobre política e representação feminina. As delegações do Irã, Rússia e Arábia Saudita foram contrárias ao documento. Propostas como a de inserção de mulheres na política causaram tumultos que quase levam o comitê a falhar. A ONU Mulheres volta a se reunir hoje para tratar sobre a proteção de mulheres em situação de vulnerabilidade. Em reunião, o OEA aprovou um projeto para criar uma lista negra para veículos que publicassem notícias falsas. O mesmo projeto também sugere igualdade em recursos destinados para patrocínio de tempo para propagandas políticas. A Organização dos Estados Americanos, OEA, aprovou na tarde desta sexta projeto de resolução que implementa padrão unificado de portais de transparência eleitoral para os países signatários. O comitê ainda sugeriu uma igual distribuição de tempo e recursos destinados à propaganda política. O Brasil não irá acatar essas decisões. Porém, votamos a favor e aceitamos a emenda, pois países da América Latina, países aliados do Brasil e países também participantes do Mercosul quiseram que a medida fosse aprovada. E o Brasil não irá tentar atrasar nenhuma nação. Sobre as fake news, o comitê deseja criar uma lista negra de veículos da imprensa que divulgarem notícias falsas ou duvidosas. Comissões fiscalizadoras da mídia devem ser criadas pelos governos com o apoio do Departamento de Informação e de Serviços Tecnológicos da própria OEA. A medida levanta dúvidas quanto à proteção à liberdade de imprensa. Nós sabemos que a liberdade de expressão será sempre prezada em nosso país. Porém, se o Brasil vier a discordar da opinião do órgão, da comissão reguladora dessa lista negra, irá automaticamente entrar com um processo, com uma petição diretamente para a Assembleia da Organização dos Estados Americanos, pois não aceitará nenhuma decisão que fira o direito natural de seus cidadãos. Não acreditamos em censura de forma alguma, como foi afirmado pelo meu nobre colega no discurso que iniciamos. Acreditamos apenas que deve haver uma fiscalização para garantir que a população receba sempre informação de qualidade e verídica. Uma medida de incentivo à inserção da educação política como disciplina de base nas escolas também foi sugerida. Mesmo com a aprovação do projeto, as discussões seguiram na OEA com troca de farpas entre representantes estadunidenses e venezuelanos. A Venezuela foi reticente quando o assunto foi narcotráfico. E devemos priorizar a questão dos refugiados, principalmente da Venezuela e dos Estados Unidos, que são a base para a discussão, e a questão dos maus tratos da população, de todos os países da Organização dos Estados Americanos, prezando sempre pelo bem da população. A pauta foi novamente adiada com o fim da sessão. Sexta-feira foi o último dia de discussão sobre medidas para combater a intolerância religiosa. Sobre isso, o Conselho Europeu conseguiu aprovar 4 projetos de resolução. No último dia de debate do Conselho Europeu sobre a promoção de medidas para o combate à intolerância religiosa, 4 projetos de resoluções foram aprovados em sessão extraordinária. Voltando à reunião, os países aprovaram a proposta número 2, que previa investimento monetário ao Frontex e estabeleciam a soberania de cada país na decisão de receber ou não imigrantes. Campanhas midiáticas e iniciativas nas escolas foram pauta do projeto número 3. A quarta proposta, que foi votada com forte apoio da maioria dos presentes, havia gerado polêmica na primeira sessão. O comitê conseguiu contornar e acrescentar medidas humanitárias, aprovando o documento posteriormente. No final do dia, ainda houve tempo de criar a União Europeia de Cibersegurança dentro da resolução de número 5. O órgão tem a finalidade de investigar e promover a segurança, o controle e a fiscalização do espaço cibernético do continente.
A medida surge como uma alternativa para prevenir a propagação de ideais terroristas no âmbito da internet, com os chamados lobos solitários. O termo foi ressaltado diversas vezes na fala da presidente da Romênia e do primeiro-ministro do Reino Unido. Finalizando a sessão, o presidente da Comissão Europeia parabenizou os membros do Conselho pelo sucesso da reunião. Nos próximos dias, os países se reúnem para debater a emergência dos movimentos separatistas e seus impactos no continente europeu. Há 40 anos, o Chile se aprofundava cada vez mais numa grande crise econômica e política. Confira agora detalhes do nosso especial do Arquivo N. Santiago, 1971. Pinochet aprova medidas para solidificar a Frente Nacionalista. O governo entra em profunda crise após terremoto. Hoje, no Arquivo N, você acompanha o fortalecimento do exército de Pinochet e o início da queda do socialismo. Julho de 1971. 85 mortos, 451 feridos, 284 mil desabrigados e um governo em decadência. A situação do governo chileno atinge o epicentro de sua crise com um terremoto de magnitude de 7,7 na escala Richter na cidade de Illapel, em 8 de julho daquele ano. Em simultâneo, a conspiração vinda do gabinete do general Augusto Pinochet começa a tomar forma. A Frente Nacionalista Pátria e Liberdade, FNPL, grupo antissocialista, surge no contexto nacional e se fortifica com o apoio da CIA no treinamento. Generais chilenos também foram responsáveis pela consolidação da frente, com a criação de uma comissão revolucionária e comitês de planejamento e de execução para apoiar a FNPL. Estruturado, o grupo firma bases de inteligência em territórios estratégicos. 4 cidades chilenas sediam as forças de ataque, sendo Valparaíso o centro do sistema operacional. Enquanto isso, Allende pede ajuda à Cruz Vermelha para conseguir reforço e mantimentos para os desabrigados do terremoto. De um lado, um presidente em instabilidade. Do outro, um grupo fortificado por forças norte-americanas. Em tempos de Guerra Fria, o socialismo é o pior inimigo. E o exército de Pinochet, com o apoio dos Estados Unidos, está pronto para atacar. A Globo News continua com a cobertura de 4 dias das reuniões da Organização das Nações Unidas. Você pode conferir mais informações por meio do nosso Instagram, @GloboNewsSom. Globo News. Nunca desliga.